Para mudar sua vida, basta querer. E é exatamente o que eu e você vamos fazer nesse ano de 2025. Eu estou em uma busca de mudança pessoal desde o começo de 2024. Acontece que isso é um longo processo. É um processo tão longo que eu passei o ano inteiro repetindo todos os mesmos padrões negativos que eu queria tanto mudar. Só que depois que eu entendi isso, que eu vi que não existe momento certo para mudança, não existe nada no mundo que possa te fazer mudar, a não ser o seu genuíno, verdadeiro desejo de ter uma vida melhor. Então é isso que eu decidi para mim e a partir de hoje, dia 26 de abril de 2025, já se passaram 4 meses. 4 meses de longas procrastinações, eu decidi, enfim, hoje mudar minha vida e eu estou te levando por esse caminho junto comigo. Em 2025, eu pretendo que o desconhecido se torne a minha nova zona de conforto, porque durante muitos anos na minha vida, fui uma pessoa na qual eu só fazia as coisas na qual eu iria me sentir segura de que nada de ruim ia acontecer. Eu sempre tive muito medo do julgamento, muito medo do que as pessoas iriam pensar sobre mim, o que é irônico, porque eu sempre fui uma pessoa muito introvertida, na qual eu não tinha muitos amigos. Então, assim, o meu ciclo social, ele já não é lá grande assim, pra ninguém ficar com tanto medo de tanta gente me julgar. Afinal, não tem tanta gente. Não, assim, é uma coisa meio irônica de se falar, mas sim, durante muitos anos da minha vida, eu vivi sob o medo. Eu acredito que até o começo desse ano de 2025. Pessoal, quantos anos se passaram desde então? Eu tenho 32 anos. Eu tenho 32 anos, então assim vocês pensam, uma vida de procrastinação. 32 anos de procrastinação intensa. Então, assim, eu acredito que não é tarde para mudar. Assim, eu não me sinto com 32 anos, apesar de que isso é errado, porque eu quero ter uma imagem mais profissional, eu quero ter uma imagem na qual as pessoas é, confiam mais em mim, mas isso vem de mim. Eu preciso confiar em mim mesma para que eu possa inspirar outras pessoas a terem confiança em mim. Não adianta eu querer que as pessoas me levem a sério se eu mesma não me levo a sério. Então, por muitos anos, eu esperei das pessoas esse reconhecimento, sendo que, mais de tudo, tem que vir de mim mesma, entende? Então, assim, é uma mudança de mentalidade comportamental que demora, mas que ela vai ser bem benéfica para todos nós. Tudo que é desconhecido traz muito medo pra gente. Então, assim, esse ano realmente eu decidi que eu vou me arriscar. Esse ano eu vou me arriscar ao fracasso. Esse ano eu vou arriscar ao incerto. Eu vou arriscar ao julgamento alheio. Eu vou arriscar a passar vergonha. Esse ano eu decidi que eu vou fazer o que há de melhor para que eu mude a minha vida até o final do ano. Porém, essa mudança ela vai acontecer em dois blocos. O primeiro bloco sendo de maio até julho, ou seja, 3 meses. E o próximo bloco de agosto até o final do ano, que eu acredito que as coisas já vão ter mudado em algum sentido, e aí então eu vou almejar passos maiores. O ser humano, ele passa a vida inteira esperando. Eu passei anos e anos esperando que um dia eu fosse acordar milionária. Eu esperei anos e anos para que um dia o amor viesse, batesse na minha porta e o príncipe encantado que iria mudar a minha vida chegasse. E nunca isso aconteceu. E ano após ano passa e eu estou no mesmo lugar, com as mesmas convicções, com os mesmos medos, cometendo os mesmos erros. É por isso que eu chamo você aqui para se mudar comigo. Eu quero documentar todo o passo a passo da minha mudança, para que você veja que é possível. Se tudo mudou para mim, então com certeza para você também isso vai acontecer. Eu tenho algumas áreas que eu quero mudar na minha vida e elas são pessoal, relacionamento, trabalho, saúde, fashion e intelectual. E vamos falar um pouco sobre elas. Eu tenho aqui minha cola, vou pegar minha colinha para mim não esquecer de tudo que eu quero falar nesse vídeo. Vamos lá. Pessoal, não me importar com o que as pessoas pensam. Nossa, isso para mim vai ser libertador.
Porque tudo, a todo momento, eu penso: será que essa pessoa vai achar que eu sou demais? Será que essa pessoa vai me achar chata? Será que essa pessoa vai ficar com raiva de mim? Gente, pra qualquer coisa. E isso fez um padrão muito negativo na minha vida, no qual, até mesmo quando eu tô conversando com uma pessoa, eu não sou mais, eu não sou muito autêntica, no sentido de que eu sempre no momento que eu tô conversando com a pessoa, eu já fico pensando de falar alguma coisa que vá agradar essa pessoa. Falar alguma coisa que essa pessoa queira ouvir. E não exatamente o que eu penso. Isso é muito ruim. Eu tenho uma tendência forte ao people pleasing. People pleasing é você querer agradar a tudo e a todos, a não ser você mesma. Isso te traz coisas ruins na sua vida, pessoal, porque assim, é uma frase muito sábia que eu gosto muito de falar, é o seguinte: cada sim para uma pessoa é um não para si mesmo. E chega de não para si mesmo. A gente tem que ser, sabe, a gente tem que pensar em si mesmo em primeiro lugar, esse ano de 2025. Não pedir permissão para ser eu mesma. Não é que tem alguém na minha vida que não deixa eu ser eu mesma. Acontece que tudo foi acontecendo de uma forma na qual eu percebesse que às vezes eu deveria pedir permissão para ser eu mesma. Por quê? Porque houve uma expectativa criada sobre mim quando eu fui crescendo. E eu, people pleasing que eu sempre fui, eu quis simplesmente me adequar às expectativas de todo mundo. Ou seja, a vida foi criada para mim e não por mim. Então, eu realmente quero ser mais espontânea. Se me der vontade de cantar K-pop na frente de todo mundo, eu vou cantar K-pop. Se me der vontade de abrir os vidros do carro e cantar uma música italiana bem velha dos anos 80, é o que eu vou fazer. Muito importante isso aqui. Ser antes de me tornar. Ai, deixa eu levantar. Isso é muito importante. Porque assim, pessoal, eu gosto muito da lei da atração. Eu amo assistir tudo e qualquer conteúdo sobre lei da atração, sabe? Sobre coisa boa, porque eu sou uma pessoa positiva por natureza. Apesar que eu já tive muitas e muitas tendências negativas. Nossa, eu era aquela pessoa que assim, ninguém gostava nem de chegar perto. Eu falo isso há uns 2 anos atrás, porque aí eu consegui mudar uns padrões negativos na minha vida, mas eu era aquela pessoa que eu era muito negativa, eu não aceitava elogios, eu vivia muito no meu masculino, sabe? Eu não via a necessidade de ser reafirmada por outras pessoas. Eu sempre era a pessoa negativa na qual uma pessoa falava assim: nossa, o cabelo tá tão bonito hoje. Ai, nada, ele tá sujo. Nossa, você emagreceu. Nossa, eu tô tão gorda, eu ainda tenho que emagrecer 5 quilos. Eu sempre fui esse tipo de pessoa. Extremamente negativa, sabe? Não aceitava quando eu tava bem. E assim, então por isso que eu falo que eu comecei a consumir muitos conteúdos naturalmente sobre lei da atração. E hoje eu vejo que nós precisamos mudar nossa energia, ou seja, nos tornar quem nós gostaríamos de ser. Porém, você já precisa de fake it till you make it, ou seja, fingir, você tem que fingir que você é essa pessoa antes mesmo de se tornar. Porque como que você vai se tornar uma pessoa da forma que você quer ser? Pensando que você já é, porque o pensamento, ele molda a sua realidade, pessoal. Nossa, eu tô falando longe do microfone, I'm so sorry. Mas o pensamento, ele molda a sua realidade. Então, se você pensar que você é gorda, inconscientemente, você vai fazer ações na qual você vai acabar comendo mais. Você não vai praticar esporte e aí você vai se manter gorda. Se você pensar que você é burra, querendo ou não, você vai procrastinar de uma forma que você nem queria, mas o seu inconsciente fez você se procrastinar. Então você vai procrastinar, você não vai ler livros, você não vai estudar e as coisas vão ficando assim, ó, jogada. Isso que eu fiz por muito e muito tempo na minha vida. Então, assim, um grande objetivo da minha vida esse ano é ser antes de me tornar. Te dou um exemplo prático. Eu sou uma pessoa que fala várias línguas. Eu amo o mundo. Eu amo culturas novas. E eu absolutamente amo aprender idiomas. Eu já aprendi do coreano ao francês, do italiano até o japonês. Não que eu seja 100% nisso, mas eu falo com categoria para quem me pergunta. Eu sou poliglota. Eu sou fluente em todas as línguas que eu sei? Não, claro que não. Por exemplo, tipo,
eu fiz um desafio comigo mesma para me aprender o espanhol em 30 dias. E eu, assim, me esforcei bastante. Eu tava basicamente consumindo conteúdo em espanhol por durante 6 horas por dia. Já imaginaram? Realmente eu tava bem obcecada. E aí acontece que, tipo assim, eu falei que eu vou ficar fluente em 30 dias. Mas eu consegui chegar em 30 dias que eu era completamente crua, porque eu nunca gostei de espanhol. E depois que eu comecei a aprender espanhol, eu aprendi pra mim ir pra Espanha. 4 dias que eu fiquei lá na Espanha, mas eu queria conversar com o pessoal. Então eu falei assim, vou aprender. Aí, eu, assim, em 30 dias, porque eu nunca gostei de espanhol, já falei isso aqui. Então, eu nunca tive interesse nem de ser A1 no espanhol. Bom, o que eu fiz? Eu falei que eu ia ficar fluente. Mas eu sabia que não ia dar pra mim ficar fluente em 30 dias. Mas eu me expus e eu falei, vou ficar fluente. Não é que eu cheguei no nível B1. B1 já é intermediário em apenas 30 dias. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, fica a dica. Seja antes de se tornar. Ai, pessoal, trabalho. Trabalho é um grande ponto principal. Inclusive, esse vídeo que eu tô fazendo aqui, ele é exatamente o que vai me libertar e que deu o pontapé inicial para me mudar na área de trabalho. Porque eu sempre quis ser conteúdo, eu sempre quis ser criadora de conteúdo, sempre quis, desde muito tempo. Algumas pessoas já me falaram para mim me lançar e abrir um YouTube e tudo mais, mas eu sempre tive muito medo, porque eu sempre fui uma pessoa procrastinadora, e procrastinação é medo. Medo de quê? Medo de dar certo, medo de ser julgada, medo de não ter conteúdo, falta de confiança em si mesma. Porque eu pensava assim, o que que eu vou falar? Eu não sou uma pessoa tão inteligente assim, né? Eu não tenho muito o que compartilhar, eu não tenho muito o que ajudar na vida das pessoas. Então, assim, sempre procrastinei, nunca criei o meu YouTube. E assim, eu vou te falar, eu já tive imensas oportunidades de criar YouTube de viagem, porque eu gosto muito de viajar. Então, assim, eu tive oportunidades de ir para a Coreia, tive oportunidade de ir para o Japão e recentemente eu fui para o Egito. E o que aconteceu, eu falei para mim mesma, comprei uma mini câmera e falei que eu ia gravar conteúdos de viagem para mim, postar no YouTube, porque eu queria muito ser uma criadora de conteúdo. Minha vida, de certa forma, ela se tornou assim mais exciting, sabe? Mais legalzinha, porque eu tô trabalhando bastante nisso. Então, eu falei pra mim mesma que eu ia criar um vídeo, um canal no YouTube de viagens. Quem disse que eu gravei um conteúdo no Egito? Eu fui pro Egito, lugar que eu mais sonhava de ir. Minha viagem mais maravilhosa que eu já fiz em toda a minha vida. Eu não gravei um A de conteúdo por medo, medo de ser julgada, medo e falta de confiança em mim mesma, porque eu pensei, eu não vou saber explicar sobre esse lugar aqui que eu tô e blá blá blá, as pessoas vão me julgar, ninguém vai me ver. E se ninguém te ver, e daí? Se uma pessoa tiver, ok, sabe? Mas pelo menos tá fazendo alguma coisa pra si mesma. Então, assim, realmente, meu grande objetivo de 2025 é me tornar uma criadora de conteúdo, tanto para o YouTube quanto para o TikTok e principalmente o Instagram. E aí nos vemos no segundo ponto da questão de trabalho. Eu quero criar um Instagram. Pode parecer bobo e fácil, mas para mim é muito difícil, porque o Instagram é aquele aplicativo no qual todas as pessoas que você conhece têm o Instagram. Então, eu tenho um bloqueio gigantesco no Instagram, assim, no qual em 5 anos eu devo ter postado stories 2 vezes só, no máximo. E assim, não tenho nenhuma foto postada no Instagram. Então, assim, meu grande objetivo a partir de maio é criar um Instagram profissional. Hoje em dia eu trabalho como CLT, mas eu quero sim que o YouTube seja uma fonte de trabalho para mim, tá? E realmente eu tenho muito a compartilhar. Eu quero crescer a minha empresa na área de idiomas, claro, porque eu ensino a aprender idiomas. Como eu falei para vocês, eu gosto bastante de aprender idiomas. Então, assim, eu tenho conhecimento em como se aprende o idioma de uma forma eficiente. Então, a minha empresa se baseia nisso. Eu ensino adultos que não têm tempo, que não têm paciência para ficar fazendo um curso caro e grande. Então, assim, minha empresa ensina pessoas a aprenderem. É isso, eu quero crescer minha empresa e eu quero fazer uma parceria com alguma empresa que seja na área de criação de conteúdo. Pessoal, algum desses objetivos aqui, eu sei que eles vão ser realizados a longo prazo,
A longo prazo que eu falo é no segundo quadrante do meu desafio, que é a partir de agosto. Claro, porque tem alguns pontos aqui que precisam ser trabalhados primeiramente antes de eu conseguir conquistar os próximos. Então vamos para o próximo objetivo. Relacionamentos. Ai, isso é legal. Vamos falar. Isso é legal e vergonhoso. Decidi em 2024 que em 2025 eu iria arrumar um namorado. Sim, finalmente eu me abri para o amor. Por que eu te falo isso? Porque eu tenho 32 anos e nunca namorei, nunca tive um namorado. Sim, é verdade. Então, eu finalmente me abri para o amor em 2024. Eu falei com todas as letras para todas as pessoas escutarem que 2025 seria o ano no qual eu encontraria o amor. Bom, o que eu fiz? No final de 2024, eu baixei vários imensos aplicativos de namoro e foi desastroso por si só. Porque foi a primeira vez na minha vida, eu com 31 anos, que eu tive a coragem de baixar aplicativo de namoro, porque eu sempre tive bastante preconceito com o aplicativo de namoro. Mas assim, eu vejo que hoje em dia, infelizmente, pelo que eu tô vendo, é o caminho, né? Porque assim, inclusive, pera, bom, eu baixei vários aplicativos, eu conversei com algumas pessoas e acabei saindo com uma pessoa. Eu baixei vários aplicativos, eu conheci uma pessoa e eu saí com uma pessoa em dezembro. E então eu me abri para os relacionamentos. Mas aí não deu certo, obviamente, com essa pessoa. E aí, o que eu fiz? Assim, eu saí uma vez com ela, tá, pessoal? Não é nada demais, não. Ainda assim, tô na estaca zero, nunca tive um relacionamento e tá tudo certo. Eu sei que quando for a hora, a pessoa certa vai chegar. Afinal, não queremos aqui quantidade. Eu quero uma pessoa só. Afinal, é o que basta. Você tem que encontrar um parceiro de vida, você não tem que encontrar vários. Então, assim, eu, sinceramente, eu prefiro qualidade over qualidade, ok? Eu sempre fui aquele tipo de pessoa que eu tinha muita vergonha de falar que eu queria um relacionamento pelas formas que eu fui criada e tudo mais. Bom, enfim, porque eu sempre quis fingir que eu era aquela pessoa autossuficiente, que eu não precisava de ninguém, que eu era super independente, mas no fundo eu tava lá morrendo de vontade, sim, de ter um relacionamento, claro, mas eu não afirmava, eu não falava isso pra ninguém, porque pra mim isso era assim um golpe no meu ego. Então, a partir do final de 2024, eu falei que sim, 2025 seria o ano que eu iria encontrar alguém, algum parceiro romântico. E aí eu comecei a falar aos poucos, assim, para as pessoas aqui do meu convívio básico, né? E eles ficavam, "Ah, você vai namorar? Sim, né? Porque é meio vergonhoso, assim, as pessoas acostumam você ser uma solteirona forever. E aí quando você fala que, tipo, as coisas vão mudar, as pessoas se assustam. Mas enfim, who cares? E aí, é, no final de 2024, eu, tipo assim, já tava em fevereiro e até então nada havia mudado. Então eu tava com bastante medo de eu repetir os padrões negativos de 2024 em 2025. Eu pensei, meu Deus, o ano já tá acabando, já tá em 2000, já tá em fevereiro e o ano tá acabando e até agora eu não encontrei ninguém. Bom, então, foi. E aí eu falei, eu tomei a seguinte decisão. Eu vou excluir todos os aplicativos e eu vou encontrar uma pessoa de forma orgânica. Como que eu vou fazer isso? Trabalhando em mim mesma, nos pontos negativos na minha vida e nos pontos no qual eu quero me tornar para que eu possa atrair uma pessoa igual, para que eu possa atrair uma pessoa semelhante, de vibe semelhante, de energia semelhante, que tenha vontade de crescer assim como eu mesma, que tenha vontade de estar sempre trabalhando em si mesma para se melhorar os pontos e que tenha uma vontade de construir uma vida juntos. Então, assim, eu tomei essa decisão de que no momento não era o momento, eu não estava com maturidade suficiente para mim usar um aplicativo de namoro, porque eu realmente estava obcecada e eu estava começando a duvidar de mim mesma. E aí eu pensei, eu não quero isso, eu quero conhecer uma pessoa de uma forma orgânica. Eu acredito que ainda dá, né? Eu acho que não é possível que hoje em dia a gente tenha essa necessidade sempre de só conhecer uma pessoa durante não é possível que a gente não consiga mais fazer igual nossos avós, que conheciam as pessoas na rua, no supermercado, sabe, nos esportes. Então, assim, realmente esse ano eu estou me dedicando para isso. Eu comecei a me colocar em lugares, estar abertas para as pessoas, deixar meu celular de lado, sabe? Deixar meu fone de ouvido de lado, estar presente no lugar para que as pessoas se sintam atraídas por mim, consigam me enxergar
me enxergar aberta, porque às vezes a gente tem esse padrão negativo de simplesmente se esconder atrás dos nossos celulares quando a gente está num ambiente assim que tem muitas pessoas e às vezes a gente se sente um pouco assim envergonhada e awkward embaraçosa na situação, a gente pega o celular e fica lá mexendo, né? Assim, bem tímida e tudo mais. Então, assim, realmente eu tomei essa decisão na qual eu vou tentar buscar o amor de forma orgânica, trabalhando em mim mesma, me colocando em lugares novos, em situações novas, e estando presente a todo momento, em qualquer momento do meu dia a dia. Próximo passo. Ah, bom, então. E como esse trabalho em mim mesma vai ser feito nesse primeiro quadrante. E o segundo passo vai ser feito, obviamente, eu acredito que até o final do ano eu tenha encontrado uma pessoa. Adeus. Amém, Senhor. Amém. Bom, relacionamento, isso. Eu havia colocado aqui, né? Cultivar o que há de melhor em mim para atrair um parceiro na mesma energia. E ser firme nas minhas decisões e nos meus princípios. Bom, isso é importante mencionar, né, pessoal? Quando eu conhecer o meu príncipe encantado, a minha pessoa, a pessoa certa para mim, eu quero ser firme nos meus princípios, nos meus valores e não me adequar à energia dele. Eu quero que a minha energia e a energia dele se complemente. Ou seja, eu trazer o que há de melhor em mim e ele trazer o que há de melhor nele. E não tentar me moldar para que eu caiba numa relação. E, inclusive, isso cabe também nas minhas relações de amizade. Eu não vou mais fingir ser uma pessoa diferente para simplesmente ser aceita em um grupo, para simplesmente caber em um lugar no qual, às vezes, eu simplesmente não tenho a mesma energia para estar. Eu quero muito atrair a minha própria tribo de pessoas que vibram na mesma energia que eu, que tenham os mesmos valores de vida. Então, isso vale também para os relacionamentos amorosos e para os relacionamentos com pessoas mesmo. E fashion. Eu amo fashion. Eu realmente gosto muito de moda, pessoal. E eu tenho alguns objetivos, no qual o primeiro deles, e ele é bem atrelado com a parte do trabalho, eu diria assim. É parar de gastar dinheiro com roupas. Sim, porque ano passado, que foi o ano que eu queria muito fazer uma mudança pessoal, eu gastei tanto, mas eu gastei tanto. Eu comprei tanta coisa que não havia necessidade, coisas caras. Porque, bom, outra coisa pra gente trabalhar juntas esse ano é o seguinte. Com certeza, de tudo que eu já falei aqui, vocês podem ver que eu tinha uma falta muito grande em mim mesma. Seja de trabalho, seja de missão de vida, de objetivos, de medo das pessoas. Então, assim, várias coisas psicológicas, relacionamentos, estava faltando na minha vida. E estava criando um vazio. E o que que aconteceu? Gastei. Gastei. Eu gastei muito, gente. Gastei tanto. Olha isso. Eu comprei uma bolsa vintage da Louis Vuitton. Eu tinha dinheiro para isso? Não. Por isso que a minha conta bancária, ela sempre assim, o que entra sai, o que entra sai. Porque eu não tava tendo, sabe assim, uma saúde financeira boa, porque eu tava me iludindo com coisas materiais. Eu vou vender isso aqui, eu vou desfazer disso aqui. Claro que não, porque isso aqui eu sei que é pra vida. Mas assim, tem muitas coisas que inclusive, tô fazendo um limpa do meu guarda-roupa, do que realmente vai ficar, do que realmente eu vou usar e o que eu não vou usar. Meus amigos, eu vou vender ou eu vou doar. Porque, assim, outra coisa que é importante falar é que o material, ele nunca vai trazer, sabe, aquela sensação de estar pleno, porque sempre vai estar ligado, esse consumismo material, ele vai estar ligado a uma questão enraizada dentro de si mesma, alguma questão que não foi trabalhada. No meu caso, eu estava sentindo várias faltas na minha vida, falta de um relacionamento, principalmente porque eu sofri muito com isso ano passado, porque eu estava vendo assim, gente, eu tô tão velha, eu tenho 31 anos e até hoje eu nunca tive um namorado, o que há de errado comigo, o que que eu ia fazer? Eu ia lá suprir essa falta
com uma coisa ou outra, sabe? Com itens pessoais que não cabiam no momento. Porque o problema ele estava bem mais embaixo e eu estava simplesmente tampando o sol com a peneira, sabe? O problema era outro, e eu não quis trabalhar nele. E esse ano não, esse ano eu tô com uma plena consciência na qual eu quero trabalhar em todas essas questões da minha vida, porque eu sei que é isso que vai me trazer para um bom resultado. E por isso que eu falo para vocês, pessoal, se a gente criar uma comunidade na qual todos nós nos ajudamos, vocês me ajudam e eu ajudo vocês, nós vamos, além de criar uma comunidade é, saudável e uma comunidade em que as pessoas se inspiram nas outras pessoas, nós vamos estar simplesmente enriquecendo juntas, sabe? Otimizando as nossas roupas, não consumindo tudo que a sua blogueira favorita te fala para consumir que tá te deixando pobre. E é isso, pessoal. Me ajudem e eu vou ajudar vocês. E voltando à parte de fashion, eu quero ser mais autêntica no sentido no que eu me visto. Porque eu sou uma pessoa um pouco excêntrica, no sentido de que eu gosto de tudo. Eu literalmente, assim, eu me interesso tudo, por tudo. Então, eu tenho uns gostos, assim, meio peculiares, tem umas cores diferentes, assim, tipo um roxo, aquele roxo bem bruxo que eu amo. E às vezes eu deixo de usar porque eu simplesmente tenho vergonha. E eu fico pensando assim, por que que as pessoas vão pensar, né? Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês, eu comprei um tênis que era realmente o meu sonho. E eu vou falar pra vocês que eu fiquei com bastante vergonha de usar ele, porque assim, ele é um pouco chamativo. Um minuto. Gente, era o meu sonho ter esse aqui. Era literal, esse aqui foi uma realização de um sonho ter um desse. Um Onitsuka Tiger, cor Kill Bill. Era meu sonho. Era literalmente meu sonho e eu realizei esse sonho. E quando eu realizei esse sonho, eu fiquei com vergonha de usar ele. Porque eu pensei assim, gente, eu moro em Goiânia. Goiânia. O pessoal aqui é um pouco julgativo, sabe? Então eu pensei assim, gente, as pessoas vão pensar. Ele ficou na caixa por um mês. Ele ficou na caixa por um mês. Aí eu usei ele, sabe aonde? No Egito. Que eu pensei assim, as pessoas não vão me julgar aqui. E depois que eu usei ele, claro, foi agora em 2025, eu já estava com uma mentalidade diferente, assim, tipo, eu tenho 30 anos e já deu de não usar o que tenho vontade de usar. Então, assim, usei e de vez em quando eu tenho algum lugar pra sair, porque eu não sou uma pessoa que sai muito, inclusive se é algo que eu quero mudar, eu vou usá-lo. E eu uso de vez em quando pro shopping. E, sinceramente, ninguém liga. Eu, às vezes, fico olhando para as pessoas para ver se elas estão reparando no meu pé. O povo tá cagando. As pessoas estão sempre mais preocupadas consigo mesmas do que com os outros. Então, assim, seja feliz, use o que você quer. E, nesse sentido, que eu quero muito criar o meu estilo pessoal. Algo que seja chamativo e que reflita a minha personalidade, que vocês podem ver que é um pouco excêntrica. E chegamos à última parte da área que eu quero mudar muito na minha vida, que é a área intelectual, na qual eu pretendo ler livros, porque eu sou uma pessoa que eu não consigo ler livros, eu sempre procrastino para isso, e muito da minha dificuldade em falar com as pessoas, dificuldade de dicção, vem da minha falta de leitura. Eu sei disso e eu tô trabalhando nisso, e eu realmente pretendo. Esse mês vai ser o primeiro mês no qual eu vou ter lido um livro. Parabéns pra mim. Então, assim, eu quero ler livros, eu quero muito desenvolver minha própria opinião a respeito das coisas, porque, bom, com as redes sociais, com o TikTok, o conteúdo ele vem mastigado, ele vem todo mastigado, então acaba que isso limita o nosso cérebro de formar opiniões próprias. Então, eu realmente, tudo que eu falava com as pessoas, eu realmente estava percebendo que era opinião de outras pessoas. Tipo, eu estava aprendendo tudo pelo TikTok. Só que eu estava aprendendo isso pelo ponto de vista de outra pessoa. Vocês já pararam de pensar que louco isso? E a gente tem que ler artigos, ler revistas, ler livros, para que a gente possa desenvolver a nossa própria opinião. Então, esse é um grande objetivo desse ano e eu pretendo levar ele muito, muito a sério. E depois nós vamos fazer um vídeo aqui no qual eu vou destrinchar cada objetivo desse com passos práticos para que eu possa fazer e você também possa fazer, caso seja um objetivo seu. E claro, esse também é
Bom, bem principal para mim, porque, como eu falei, eu amo muito ler, aprender línguas. Para te dar um contexto, em 2023 eu estava estudando japonês. Em 2024, no começo, eu estava estudando francês e italiano. No final, eu já comecei a estudar o espanhol. E do nada, em 2025, eu comecei a aprender o mandarim. Do nada. Em inglês eu já sou fluente, então eu não estudo inglês, eu só acompanho assistindo vlogs e tudo mais. Mas eu do nada comecei, sabe, tipo assim, realmente eu me joguei nessa de aprender mandarim, então assim, já que atualmente eu estou estudando o espanhol, eu estou estudando o mandarim, eu quero ter constância nisso e ir até o final do ano e ver até onde isso vai me levar, sem desistir e sem adicionar um novo idioma, porque estudando idioma eu sempre estudo. Sempre, todos os dias da minha vida. Isso é algo assim que ninguém precisa me pedir. Eu simplesmente faço porque eu realmente amo. Então, assim, realmente eu preciso ter constância e foco nos idiomas no qual eu escolho. Principalmente porque o meu grande sonho é ir para a China. Então, eu quero muito aprender para que eu fale pelo menos o nível intermediário. Esses foram os meus objetivos nas áreas específicas de tudo que eu realmente quero mudar esse ano e fazer diferente em 2025. Como eu falei, nós vamos ter dois quadrantes, de maio até julho e agosto até o final do ano. Então, os próximos vídeos eu vou explicar cada objetivo com ações práticas na qual eu vou fazer para que eu possa atingir o objetivo no qual eu vou trabalhar no segundo quadrante do ano, para que até o final do ano eu consiga atingir todos esses objetivos no qual eu falei para vocês. E agora eu quero saber, você tá comigo ou você não tá? Você vai mudar a sua vida também ou você não vai? Eu posso contar com você? Você vai participar da minha comunidade? Por favor, se você tem alguma coisa que você quer mudar muito na sua vida, comenta. Vamos conversar sobre isso. Eu quero muito conhecer vocês, que também têm essa vontade louca de mudar de vida e que sabe que sim, você vai conseguir. Já dizia Albert Einstein, insanidade é você esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa todos os dias. Até o próximo vídeo.